Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Frente Parlamentar de Combate ao Bullying e outras formas de violência quer chamar a atenção dos parlamentares para a gravidade do problema. Em seminário realizado na Câmara no último mês, o coordenador do grupo, o deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, destacou o número crescente de suicídios de crianças, adolescentes e jovens devido a essa prática. Ele é o nosso convidado de hoje e vai falar sobre os desafios para enfrentar o tema. Eu sou Mônica Donato e este é o Palavra Aberta, um programa da Rádio e da TV Câmara. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Mônica, uma satisfação. O bullying é uma expressão inglesa, sem tradução, que ocorre quando a pessoa ataca moralmente outra com uma certa frequência, O senhor acha que é um tema que ainda é pouco discutido na nossa sociedade? Ainda existe um certo preconceito em relação a isso, até por falta de informação. Na verdade, o bullying tem essa compreensão naquela ação que é sistemática, quando uma pessoa, um garoto ou adulto ou uma criança, ele se aproveita de uma condição de superioridade, seja em qual aspecto for, para praticar esse tipo de abuso, de violência numa criança, num adolescente que esteja em situação de desvantagem. Como isso tem se tornado um fenômeno mundial importante nos nossos dias, inclusive a própria Organização Mundial de Saúde tem chamado a atenção para esse tema, é muito importante que nós nos organizemos, levemos muito a sério esse tema, essa agenda e possamos erguer muros de proteção em torno das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Existe uma relação direta do bullying e o suicídio? Porque os dados da OMS indicam que é a segunda causa de morte, entre jovens de 15 a 24 anos. É o suicídio. Eles estão relacionados. Eu diria que muitos dos casos de suicídio têm conexão, têm relação com algum tipo de bullying. E nós, em 2011, quando eu cheguei aqui para o meu primeiro mandato, lancei a Frente Parlamentar de Combate ao Bullying e outras formas de violência. Chamei deputados e senadores para discutirem comigo esse tema e nós organizarmos uma agenda dentro do Congresso Nacional para provocarmos a sociedade, para ajudarmos a sociedade em relação a esse assunto. Poucos dias depois que nós organizamos nossa primeira reunião, ocorreu aquela tragédia de Realengo, o massacre de Realengo. Os holofotes da mídia se voltaram para esse assunto e aí é claro que enquanto os holofotes estão acesos e as cortinas estão abertas, o tema fica recorrente, as pessoas falam muito sobre o assunto. Mas quando os holofotes vão se apagando, as cortinas vão se fechando, as pessoas vão tendendo a esquecer o tema, a deixar de falar. E é isso que essa frente parlamentar que nós retomamos, ela pretende não deixar que aconteça. Existem políticas públicas de combate em vigência agora? Nós organizamos aqui uma agenda legislativa, foi aprovada a lei anti-bullying. Agora, a lei em si, ela é pouco. A solução do problema não termina com uma legislação. Ela é parte de uma solução. Nós precisamos de políticas públicas e é por isso que a necessidade da frente, provocando o executivo, chamando a parceria ao Ministério Público, ao Judiciário e à sociedade civil organizada, junto com a academia, junto com os magistrados, junto com os professores, os pedagogos, para discutirem com a família políticas públicas que venham a minorar. O ambiente da escola é um ambiente onde nós, de maneira mais frequente, identificamos esse fenômeno, mas ele não é exclusivo do ambiente escolar. Apenas alunos são vítimas de bullying ou hoje os professores também são? Olha, impressionante. Nós temos acompanhado registros de casos em que professores têm sofrido bullying.
e muitos deles, inclusive, nós temos registros de casos que acontecem principalmente na periferia dos grandes centros urbanos, e de forma que esse assunto ele precisa cada vez mais ser levado a sério. Existe uma ferramenta já na SaferNet, né, que é no mundo inteiro, que ela é para denunciar crimes contra os direitos humanos na internet. É uma ferramenta que o internauta não precisa se identificar, mas ele copia o link no qual ele sofreu bullying e as autoridades elas automaticamente têm acesso a isso. A frente já está em contato com a SaferNet, está sabendo quais as providências que eles estão tomando? Olha, a frente vai estar se debruçando sobre uma agenda que inclui esse acesso ao SaferNet. Nós precisamos de outros dispositivos, temos a intenção de fazer algumas sugestões de ferramentas, de dispositivos ao poder público. Agora, é uma ferramenta interessante. Ela no Brasil não está há muito tempo, há muitos anos, mas ela tem servido ao seu propósito. Inicialmente ela foi lançada no Brasil para enfrentar os casos de pedofilia e de pornografia infantil. Mas ela tem servido também ao enfrentamento ao bullying, e eu penso que a frente poderá potencializar muito do seu trabalho. Nós temos a intenção de tratarmos, de nos debruçarmos sobre o assunto e entendermos melhor essa ferramenta. Entendi. As pessoas que sofrem bullying, geralmente elas desenvolvem doenças psicossomáticas, né, segundo os psicólogos. O senhor acha que essas pessoas são presas fáceis para jogos como esse, o jogo da baleia azul, que surgiu recentemente, que induz o jovem ao suicídio? Claro. Mônica, não somente isso. Acontece que aquele que sofre o bullying, ele é inserido no ciclo da violência. Quem sofre violência potencialmente também será um agressor. O agredido potencialmente será um agressor. Nós estamos formando uma sociedade doente, onde as pessoas devolvem para a sociedade aquilo que receberam. Esse foi o caso que nós vemos em Realengo, quando um garoto, agora já um homem, depois de ter sofrido bullying na sua infância e adolescência, volta à escola anos depois e dispara a esmo contra um grupo de adolescentes, mata 12, fere 12 e deixa abalada e marcada para sempre aquela comunidade toda no subúrbio do Rio de Janeiro. Agora, é claro que além disso, além do ciclo da violência, o bullying também empurra, ele faz frágil, ele faz vulnerável a esse tipo de refúgio, essa criança, esse adolescente, que procura nesses ambientes como o da baleia azul, um ambiente onde ele se afirme, se autoafirme. E aí ele cai nessas armadilhas que não é exclusiva, existem várias armadilhas, e essa tem chocado muito pelo que ela tem produzido, os relatos de suicídio que têm acontecido em decorrência da atração que exerce sobre as crianças e adolescentes. Quais são os desafios da frente que se colocam agora nesse primeiro momento? Olha, primeiro é trabalhar com um tema que não parece ser prioritário, numa agenda nacional de temas palpitantes e que tenha chamado a atenção da sociedade, ocupado a agenda parlamentar, a agenda do governo. Se tratar de um tema como esse, no momento como que vivemos no Brasil, por si só já é um desafio importante. Mas nós temos agora o desafio de organizarmos uma agenda que compreenda iniciativas legislativas que possam oferecer ferramentas para que o Executivo e outras instituições possam cumprir o papel no enfrentamento ao bullying. E nós temos também o grande desafio de organizarmos o diálogo com a sociedade, promovermos campanhas que sejam campanhas ininterruptas, de forma que chamemos a atenção da sociedade para esse fenômeno que precisa ser enfrentado, e nós precisamos compreender que o muro de proteção à criança e ao adolescente, ele começa a ser erguido dentro de casa. Eu conversei com o deputado Roberto de Lucena sobre bullying. Se você quiser assistir este ou outro programa, é só acessar câmara.leg.br/palavra aberta. Até o próximo programa.